Fala, meus queridos, tudo bem? Tenho percebido que muitas vezes a gente quer tratar de assuntos muito específicos dentro da endocrinologia, mas muitas vezes a gente esquece de retratar coisas bem básicas que são muito importantes para aquela pessoa que busca uma avaliação ou uma consulta com o endocrinologista. Até hoje em dia a gente recebe pessoas que questionam justamente o que o endocrinologista trata, né? Muitas vezes é algo que é de pouca informação para muitas pessoas e que eu achei interessante abordar nesse vídeo. Fazer um breve resumo de tudo aquilo que a gente é capaz de abordar, de acompanhar, de tratar e avaliar, certo? Bom, a endocrinologia é uma área da medicina, é uma especialidade da medicina que trata da ação dos hormônios no organismo e das alterações, né, e das doenças relacionadas com a produção hormonal, seja ela de uma forma excessiva, seja ela de uma forma deficiente. Além da parte hormonal, a gente também avalia a parte metabólica do paciente, né? Seja um metabolismo de algum tipo de mineral, como por exemplo o metabolismo do cálcio, ou até mesmo o metabolismo energético, tá? Para ficar de uma maneira mais fácil, a gente tem algumas subdivisões para facilitar o entendimento do que a gente aborda, tá? Antes de falar disso, algumas pessoas perguntam assim: tem alguma especialidade dentro da endocrinologia? Bem, aqui no Brasil, a única subespecialidade, que é o termo que a gente usa, dentro da endocrinologia, é a endocrinologia pediátrica, né? Que é justamente as doenças da endocrinologia focadas na criança e adolescente, tá? Existem muitos endocrinologistas que têm as suas respectivas áreas de interesse, como aquele que gosta de tratar só de diabetes ou só de tireoide, tá? Como lá fora a gente tem isso como subespecialidade, são os diabetologistas e os tireoidologistas. Aqui a gente não tem isso formalmente estabelecido, mas é bem comum a gente encontrar colegas que têm suas respectivas áreas de interesse. Bom, dentro da endocrinologia, então, a gente tem as glândulas da hipófise, do hipotálamo e da pineal que ficam na região cerebral. A gente chama isso de neuroendocrinologia. São glândulas que produzem hormônios que ajudam na regulação de vários eixos hormonais do nosso organismo, tá? Tem a ver com a produção do próprio hormônio tiroidiano, com a própria produção de hormônios de várias outras glândulas, além de hormônios relacionados com o sono, com o controle de fome, de apetite, entre outros. Dentro da própria pediatria, como eu tinha comentado, a gente pode avaliar, por exemplo, a parte hormonal relacionada com o crescimento, né? Se uma criança está tendo um crescimento abaixo do esperado, né? Uma baixa estatura, ou um gigantismo, né? Um excesso de crescimento, que pode ser por uma questão de doença. Outra situação que pode ser vista na pediatria, por exemplo, são distúrbios do desenvolvimento sexual. A criança que nasce com uma genitália, que a gente chama de genitália ambígua, que não, por uma questão de determinismo sexual, houve algum tipo de alteração ou alguma doença que fez aparecer esse tipo de alteração, né? Além disso, glândulas que produzem hormônios são as suprarrenais, são glândulas que ficam acima dos rins, produzem uma série de hormônios relacionados com controle de pressão, com controle de estresse e até mesmo alguns precursores de hormônios sexuais também, tá? As próprias gônadas que a gente conhece, testículo e ovário, que produzem seus respectivos hormônios, testosterona, estradiol. O pâncreas também tem a sua parte endócrina, né? A gente sabe que o pâncreas é um órgão que produz enzimas que ajudam na digestão, mas ele também tem a sua parte endócrina, né? Sua parte de produção hormonal, em que a gente conhece principalmente de mais prática a insulina e o glucagon, produzem outros hormônios também, mas são os que a gente mais frequentemente trabalha, que é justamente a questão da alteração da glicemia, do diabetes ou da própria hipoglicemia, né? Quando a gente tem um excesso de produção de insulina causando uma baixa da glicemia. A própria tireoide, como eu tinha comentado, né? A produção de hormônio tiroidiano, excesso de produção, falta de produção, nódulo na tireoide, né? A gente avalia a glândula como um geral aí nesse caso. Metabolismo ósseo, como eu tinha comentado, metabolismo do cálcio.
A gente pode olhar o próprio osso em si como uma questão, por exemplo, da osteoporose ou um defeito na mineralização do osso. Tem glândula também que está envolvida com o metabolismo ósseo, como a paratireoide, é uma glândula que fica junto da tireoide, que trabalha esse metabolismo do cálcio. A parte de metabolismo de gorduras, de colesterol, que são as dislipidemias, colesterol muito alto, o que dá para fazer, o que está relacionado, como é que a gente trata, a gente avalia isso também. E dentro da parte metabólica também o metabolismo energético, né? O metabolismo que pode estar relacionado com um baixo gasto energético, levando a uma obesidade, né? Um sobrepeso, como é que a gente aborda, trata isso clinicamente, quando é que a gente indica para cirurgia, tudo isso faz parte da endocrinologia. Podem perceber que tem algumas áreas que são confluentes, né? Que se misturam com outras especialidades, como por exemplo a osteoporose, que tem reumatologista que aborda, tem ginecologista que aborda, mas cada um muitas vezes especificamente naquilo que envolve ele. Por exemplo, o reumatologista vê a osteoporose muitas vezes ligada ao corticoide, né, induzida por medicamento. O ginecologista, aquela osteoporose causada pela menopausa. E a gente vê isso nas causas em geral, né? Bom, se você tem mais alguma dúvida do que mais o endocrinologista pode abordar, é só entrar em contato, mandar uma mensagem e qualquer dúvida, qualquer sugestão, só enviar que a gente responde, que a gente tenta fazer uma nova divulgação, uma nova informação a respeito. Tá bom? Valeu, um abraço.